Olá a todos. Eu quero-vos falar um pouco acerca de um assunto que eu penso que é muito importante, porque nos últimos tempos várias pessoas têm vindo ter comigo e perguntando o seguinte: Pastor, o que é que eu posso fazer para servir a Deus? Eu gosto tanto de servir a Deus, tenho no meu coração servir a Deus, mas eu não sei o que é que é de fazer, não sei por onde começar. E eu tenho aqui uma exortação para essas pessoas que desejam muito servir a Deus, porque já no tempo em que Jesus andava aqui nesta terra, várias pessoas fizeram-lhe essa pergunta também. Então eu quero ler para vocês uma passagem que está em João, no capítulo 6 do livro de João, e se nós lermos aqui assim, ah, no versículo 28, diz assim: Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? As pessoas estavam a perguntar o que é que temos que fazer para executar a obra de Deus, não é? E Jesus responde de uma maneira tão simples, diz assim no versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, que Deus deseja que todo o filho dele faça, execute. Primeiro, que nós possamos crer naquele que ele enviou. Quem é que ele enviou? Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Isso é muito importante. E agora temos que também levar esta boa notícia às outras pessoas que estão lá fora, que ainda não são filhos de Deus, que ainda não tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos todos de executar esta obra, que é de anunciar Jesus Cristo às pessoas que estão lá fora no mundo, que elas ainda não ouviram o Evangelho e que precisam de crer nesse Jesus que Deus enviou para salvar a todos nós. A ver? É aí muito importante nós entendermos isto. Esta que é a vontade de Deus e esta que é a obra de Deus que todo cristão deve fazer. Então, quando alguém me pergunta, pastor, o que é que eu tenho que fazer para servir a Deus? É evangelizar, é falar de Jesus Cristo e falar do Evangelho da Salvação aos amigos, aos familiares, aos colegas de trabalho, a pessoas que você pode não as conhecer intimamente, mas são do foro do seu relacionamento diário, até mesmo a desconhecidos que em conversa você tem a oportunidade para falar de Jesus Cristo e falar do Evangelho de Jesus Cristo, não é? Do plano da salvação, da redenção. Essa é a obra mais fantástica que qualquer um de nós pode fazer. Veja, por exemplo, aqui mesmo neste livro de João, no capítulo 4, aconteceu uma coisa interessante. Diz assim, João 4, versículo 35. Jesus estava a falar e dizia assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, recebe prémio, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegram, se regozijem. Então vejam, Jesus está-nos a dizer que os campos que estão lá fora, não é, estão brancos para a ceifa, estão prontos para serem ceifados. E há um grande erro hoje no seio da Igreja de Jesus Cristo, que é de nós pensarmos que servir a Deus é estar dentro da igreja, é estar num púlpito, é estar a cantar, é servir como assistente na igreja, ou a limpar a igreja, ou estar numa livraria de uma igreja. E as pessoas pensam que isso é o máximo, que isso é servir a Deus. É bom de facto apoiar as igrejas, é bom que haja cantores, é bom que haja pregadores, é bom que haja pessoas que limpem
as casas de banho da igreja. Mas verdadeiramente o verdadeiro trabalho de Deus, o trabalho que Deus recompensa, que traz galardão para nós, é quando nós vamos para fora de portas da igreja, lá fora onde os campos estão brancos, para ceifar, porque as pessoas que estão lá fora têm fome de Deus, só que não conhecem, porque ainda ninguém lhes foi falar de Jesus Cristo. Veja, a Bíblia diz também em Romanos, o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 10, que é necessário pregar o Evangelho. Porque se nós não pregarmos o Evangelho, como é que as pessoas podem crer naquele que Deus enviou? É impossível. Se ninguém anunciar este Evangelho, como é que as pessoas podem crer em Jesus Cristo como o único caminho que nos pode levar a Deus? Então é fundamental, é vital que os cristãos tomem esta consciência de que é necessário evangelizar. O maior trabalho, o trabalho que Deus nos pede, é de facto anunciar o Evangelho. Esse é que é o trabalho que Jesus prometeu lá, não é? Lá em João 4 está lá bem claro. Jesus prometeu dar galardão a quem trabalha na seara. E a seara não está dentro da igreja, não está dentro do palco, do púlpito, está lá fora. Os campos estão lá fora. As pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não ouviram falar do Evangelho que salva, estão lá fora e precisam de ser alcançadas. Então a minha exortação a todo cristão, não importa a sua denominação, se você pertence à igreja da Lighthouse ou se não, não importa que igreja você está a servir ou está lá congregado, o que eu quero exortar, fazer aqui uma exortação como amigo, dizendo a todos nós, começando a mim, os campos estão brancos e nós precisamos de ir lá para fora pregar o Evangelho a toda a criatura. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 10, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação é simples, amados. Mas veja, ele mais à frente diz assim, no versículo 14 de Romanos 10: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amados, nós precisamos de partir a parede do nosso coração, da nossa mente, e precisamos de ir para o campo, porque a seara está lá fora. Não está dentro das paredes da igreja, está fora, lá fora. Durante a semana, fale ao seu amigo, fale de Jesus e do Evangelho à sua vizinha, ao seu colega de trabalho. Não tenha vergonha. Deus é contigo, confirmando a palavra de Deus com sinais e maravilhas. Tu não precisas ter nenhum título eclesiástico, não precisas ser apóstolo, não precisas ser pastor, não precisas ser profeta, tu não precisas ser evangelista, tu não precisas de ser professor. O que tu e eu precisamos é de pegar no arado e ir para a seara e ceifar as almas que estão lá fora, cheias de fome de Deus, e que nós precisamos de anunciar esse Evangelho. Que Deus te possa te dar graça cada vez mais e mais neste propósito, porque esta é a verdadeira obra de Deus. Deus te abençoe.